nós temos a obrigação de disseminar conhecimento, já que eu caminhei e galguei toda a minha vida acadêmica, né, pelos espaços públicos. Então, quando a gente produz conhecimento, a gente tem o dever de devolver um pouco desse conhecimento para vocês. Então, a gente vai bater um papinho aqui, bem rapidinho, estou cronometrando aqui meu tempinho aqui para ficar um espaçozinho que a gente possa conversar e trocar algumas ideias, né, que esse é o movimento hoje, né, uma partezinha que foi a minha tese, né, dentro da unidade de conservação do Jaú, a gente fala um pouquinho, que tem 70% da sua área localizada no Cabo de Santo Agostinho, né? Então, além do Jaú, a gente tem outras unidades também na região, e aí eu vou estar mostrando um pouquinho para vocês. Como boa bióloga eu sou, né, então eu sempre faço uma primeira informação que faz importante, que a água é o nosso bem de primeira necessidade, né? É indispensável à vida humana, né, já que ela é essencial à nossa sobrevivência. Então, como bióloga, eu trago para vocês, né, se vocês forem procurar em um livro com algum estudioso específico da área, não existe nenhuma reação química, física, biológica no organismo que aconteça sem a presença da água. Então, quando se fala essencial é de essência. Então, a gente precisa da água para bebida, para alimento, para higiene, como fonte de energia, como matéria-prima no processo produtivo. A água é usada também como via de transporte, as recreativas. Então, isso é apenas um uso que faz da água. E aí, a água, não podemos deixar de associar à vida. Então, quando a gente pensa no feto, né, ele tem 100% da sua composição orgânica, biológica, de resíduos, sais, minerais, lubrificação de água. E essa água, ela vai sendo perdida ao passo em que vamos envelhecendo, né? O idoso, por exemplo, ele tem cerca de 50% de água no corpo. E essa analogia aí, talvez muita gente já tenha visto, né? Que a proporção de água no nosso corpo equivale mais ou menos à proporção de água que temos no planeta Terra, certo? E aí, como foi mostrado, né, a palestra anterior, belíssima, acompanhei uma parte aqui da nossa querida Ana, fala que existe um dia para se chamar atenção sobre essa água do planeta, que temos bastante água, né, 97% do planeta é água, só que apenas 0,3% desse total ele é disponível ao consumo humano, né? É a chamada água doce ou água potável. E ainda esse percentual, devido aos seus vários usos, né, temos um impacto bastante grande. Né? Nessa imagem aí, a gente vê os usos da água, né? Tanto do processo de urbanização, da nosso estilo de vida, dos esgotos, da parte da agricultura, do agrotóxico, e vários dejetos industriais, da pecuária, da agricultura, todos eles vão parar no rio. Então, onde vamos achar água limpa no futuro, se mais da metade dos rios do mundo estão poluídos, né? A ONU traz esse dado, que é um dado alarmante. Quando a gente fala de água, geralmente a gente escuta que tem muitos rios poluídos, né? Isso é uma verdade. E aí eu trago para vocês um projeto bastante interessante, né? Eu deixei aqui a página, né? O brasildaságuas.com.br, reúne várias pesquisas dentro desse universo no Brasil, né? Eu conferi aí, eles ainda continuam trabalhando bastante com projetos dentro dessa área, e esse mapa, ele traz um pouco desse panorama a nível Brasil, né? A gente tem, nessa região mais amazônica, norte, né, do país, todos esses pontinhos azuis claros e azul escuro, é uma região bastante rica de água, águas naturais e ainda em bom estado de conservação. Quando a gente vem para a região
Centro-Oeste, Nordeste, Sul, Sudeste, né, onde a gente vê essas bolinhas mais amarelinhas, avermelhadas, isso já mostra águas impactadas, né, porque a gente tem também uma aglomeração muito grande de pessoas e os vários usos que a gente tem da água. E aí, essa foto, assim, chama muita atenção para a gente, de que a gente tem que pensar coletivamente, né? A água não é um bem individual, né? Apesar de que algumas pessoas pensam que pode se apropriar do rio ou alguns setores da economia também, mas não é só seu. Então, aí tem um córregozinho aí, provavelmente alguém descartando o seu resíduo, né, nesse rio, como se o rio fosse patrimônio individual, né? Eu posso usar e despejar o que eu quiser aqui nesse rio. Sendo que 12 a 15% das reservas mundiais de água doce que a gente tem no planeta estão no Brasil. Então, a gente tem um país com uma riqueza de água muito grande. Se destaca aqui o aquífero Guarani, né, como um dos maiores do mundo, além do rio Amazonas, que é bastante conhecido por todos, né, e teria uma reserva mundial de aproximadamente 20% de todos os rios do mundo. Então, é muita coisa que a gente tem aqui no nosso país, ainda disponível, que não é apenas para a gente, mas é um estoque e reserva para o mundo também. Não só temos exemplos negativos, né? A gente também tem bons exemplos, né? Nessa foto a gente pode observar, de um lado do rio, né, a parte mais interna, né, coberta pela mata ciliar, né, e isso favorece, colabora para a manutenção desse rio, e do outro lado não, né? Você já vê por fora, uma mata ciliar bem estreitinha, então que não colabora, não permite com que essa água ela seja mantida nessa região. Um outro exemplo aí, compatibilizando, né, a produção com a proteção dos recursos hídricos. Então, toda essa área de mata que a gente vê mais escura, né, rodeando plantações, são áreas de córregos e pequenos riachos, né, o que mostra que é possível compatibilizar, né, proteger e produzir ao mesmo tempo, né? Esse olhar é possível. Não é uma conversa de biochato, de biodesagradável, certo? E outro trecho, que é bastante triste, lamentável, aí, que é um riacho que não tem nada de mata ciliar no seu entorno. E qual a tendência desse riacho? É acabar, já que ele não tem nenhuma proteção, né, em suas margens, que viabilize um futuro para esse rio. Considerando essas primeiras informações que eu trago para vocês, apenas para a gente dar uma olhada no que é a água no Brasil e no mundo, a gente linka agora essa importância das florestas nesse ciclo da água. Aí tem uma imagem belíssima, né, do Refúgio de Vida Silvestre Matas do Sistema Jaú, que a gente vai falar mais adiante. E aí a gente tem um esquema, né, de uma árvore como um ser tecnológico, né, entrando nessa era digital, a importância da vegetação, certo? Então, eu tenho uma área aqui de vegetação, e quando acontecem as chuvas, 70% dessa água, ela vai se evaporar. E os 20% absorvido vai encher reservatórios e rios, né, que seriam os 10%. E essa absorção, ela acontece de forma mais eficiente se eu tiver aí as árvores que vão fazer essa função de franja capilar, né, que vai favorecer o escoamento superficial, mostrando aí, desse esquema, certo, que essa transprecipitação, esse escoamento pelo tronco, vai favorecer
a penetração dessa água no solo. E aí essas raízes sugam essa água, mas também ajuda a devolvê-la ao solo, né? A palha absorve essa água e protege do sol, e as raízes promovem esse favorecimento do aquífero. Quando a gente não tem essa vegetação, a água, ela simplesmente escorre, né? Vira aquela enxurrada, evapora, e as raízes pequenas, elas dificultam essa absorção, e aí a tendência desse aquífero é secar. A gente tem duas imagens, onde uma mostra a importância dessa árvore para a formação desse aquífero, e no segundo momento, quando a gente não tem essas árvores, a gente observa que esse aquífero ele tende a secar. E aí a árvore como o grande gerador, né, de água, né? Então, nós temos aí uma árvore, aí de bem com a vida aí, que ela dispersa a umidade para a atmosfera, ela freia o vento, ela funciona como um painel solar, ela suga a umidade para a parte subterrânea, é um elevador de água, um regenerador nanotecnológico, né? Então, essa árvore aí traz várias tecnologias que mantêm esse ambiente em equilíbrio. E aí eu tenho um outro esqueminha aí que mostra onde áreas úmidas funcionam como esponja, né? Tem uma esponja de lavar prato, a gente coloca na pia lá, se eu despejo um copo de água, aquela água, uma parte ela escorre e outra parte ela fica na esponja, saindo bem devagarinho. Quando chove, ela absorve essa água, guarda, né? E depois ela vai devolvendo devagar na época da seca. Então, se a gente lembrar, fazer a analogia aí com a esponjinha lá de lavar pratos, se eu coloco o copo de água lá na esponja, essa água, aos poucos, ela vai saindo, né? Se eu não tenho a esponja, eu derramo essa água lá, ela vai rapidamente escorrer, vai secar, e aí a gente, no esquema final aqui, não sobra reserva para a época da seca. Então, se eu não tenho áreas de vegetação, a água da chuva escoa toda de uma vez, causando as famosas enchentes, certo? Então, as árvores também funcionam para minimizar ou até evitar as famosas enchentes. As florestas são muito importantes para a produção de água, certo? Ok. E o que é que está sendo feito para cuidar delas? Aí a gente entra agora, a gente viu que a água é importante, viu que está se destruindo muito dessas riquezas nossas naturais, né? Mas do ponto de vista da gestão, né, o que é que está sendo feito para cuidar delas? Então, um elemento importante nesse cuidado dessa água é cuidar das unidades de conservação. E aí eu trago para vocês a unidade de conservação de Bujaú, né? Todo esse... na região aqui eu tenho um mapa, né, no centro, e onde toda essa áreazinha clara, e aí eu destaquei aqui em vermelho, ó, é a região de Bujaú. Então, observa que todo esse pontinho azulado é água, né? E a região do Cabo, Jaboatão de Guararapes e Moreno, onde fica a reserva de Bujaú. Criada como reserva em 87, ela hoje recebe o nome de RVS Bujaú, segundo uma nova caracterização legal que a gente vai conversar mais adiante. Então, vocês podem observar aí no mapa, à direita, né, que eu não tenho uma mata uniforme, né, eu tenho pequenos fragmentos, né, então, observando uma imagem de Google, um traçado em amarelo,
eu tenho uma região de vários fragmentos, e é esses fragmentos que conseguem reter essa água, que hoje é responsável apenas por 10% do abastecimento de água da região metropolitana do Recife. A gente pode pensar, 10% é pouco demais. A gente está falando região metropolitana do Recife, né, uma área bastante habitada, certo? Isso significa que aqui no Cabo produz água não apenas para os moradores do Cabo, mas para os moradores de Jaboatão, de Recife e assim por diante, certo? Eu vou trazer um pouquinho aqui, bem rapidamente, uma cronologia para o surgimento dessa unidade de conservação, que é Gujaú, né, que inicia lá com a criação do Código Florestal, em 1965. O primeiro documento legal que fala na proteção dessas áreas, porque antes era tudo mato, né? Entenda mato, como a gente conta nas historinhas infantis, o que não presta está onde, joga onde? No mato. Então, mato eram as árvores. Tinha muito por aqui, ninguém dava muita importância, mas em 65, um grupo de estudiosos começou a verificar que esse mato, entre aspas, tinha uma importância muito grande. Então, viu-se forma legal de proteger. Para primeiro eu proteger, eu tenho que ter um arcabouço legal, ou seja, eu tenho que ter uma lei. Se eu não tiver lei, não funciona. Eu tenho lei, muitas vezes não funciona. Se eu não tiver, é que não dá para fazer mais nada. Então, o Código Florestal foi a primeira conjunto de leis para trabalhar essa proteção das unidades de conservação. Em 2009, foi que se criou o SEUC, que é o Sistema Estadual de Unidade de Conservação aqui de Pernambuco, onde se instituiu as unidades de conservação, entre elas o Jaú. Esse SEUC se baseia no SNUC, que é de 2000. Então, em 2000, foi que começou a se discutir uma lei que dissesse, olha, essa área aqui é importante, então vamos proteger ela por uma lei. Essa lei vai se chamar Sistema Nacional de Unidade de Conservação, e a partir dela vai estar lá descrito como é que a gente deve cuidar dessas unidades. Um aspecto do SNUC importante era o estabelecimento de conselhos gestores. O que seria isso? Um espaço onde várias entidades da organização, sociedade civil e poder público organizado, sentassem e definissem prioridades de gestão para as áreas, certo? O que é que acontece? De 1965 a 2013, né, de quando se criou o Código Florestal até o início das atividades do Conselho de Gujaú, em 2013, são 48 anos, minha gente. A revolução tecnológica, internet e tal, é coisa de 10 anos no máximo. E a gente se passou aí 48 anos, quase 5 décadas, para se dar prioridade a uma área de extrema importância. Como a gente viu lá no início, a água é um elemento essencial. A gente precisa de internet, de telefone, de computador, né? Precisa de alimento. Mas a água é indispensável. E se passou 5 décadas para poder se trabalhar sob uma orientação legal de uma estrutura que possibilitasse proteger essas áreas, né, verde, essas áreas de unidade de conservação, e, consequentemente, por tabela, se protege floresta, protege água, como a gente viu, né? Então, em Pernambuco, né, esse slide é o resumo da nossa conversa aqui, né, de como é que está esse cenário hoje no estado de Pernambuco. Eu tenho criadas hoje, por lei definida, no estado de Pernambuco, 81 unidades de conservação. Eu estou falando
de Recife a Petrolina, né? Estou falando do estado de Pernambuco todo. Dessas 81 unidades de conservação, só foram criados 26 conselhos gestores. Quer dizer, eu criei, a unidade está lá, mas não tem ninguém fazendo gestão, certo? 26 conselhos foram criados. No entanto, só 11 conselhos entraram em funcionamento, certo? 11 apenas. Então, eu tenho um déficit aí de 70 unidades de conservação que não estão funcionando na prática. Existe lá no papel, né, a lei diz, é para criar unidade. Criei unidade. Mas essas unidades não funcionam. Por quê? Porque não tem gestão, não tem ninguém que vá realmente efetivar, certo, aquele funcionamento da unidade. Ou seja, pessoas lá organizando, elaborando estudos, né? Então, não existe. Um detalhe que eu chamo a atenção de vocês é que desses 11 conselhos que começaram a funcionar, na prática, só 7 estão efetivamente funcionando, né? Então, eu destaco aqui, no cantinho aqui amarelo, esses 7, que é a APA de Guadalupe, a APA de Santa Cruz, na região norte, ali próximo a Goiânia, Aldeia Beberibe, Caetés, Mata da Pimenteira, que já é mais para Agreste Sertão. Então, a gente tem as matas do sistema Gujaú, aqui pertinho nosso, no Cabo, e o grupo Tapacurá. Então, só existe 7 conselhos funcionando das 81 unidades de conservação instituídas, certo? Nesse grupo Gujaú, eu tenho Matas do Engenho Salgadinho, Matas do Bom Jesus, Matas do Contraçudo e Matas do Caraúna. 2 unidades, porém, que existe aqui no Cabo de Santo Agostinho, na região do litoral, naquele acesso às praias de Gaibu, Enseadas, muita gente gosta de visitar no verão. A Mata de Zumbi e a Mata de Duas Lagoas, elas estão instituídas como unidade de conservação, mas, como destaquei aqui em vermelho, não tem conselho gestor. Se não tem conselho gestor, está lá as pessoas entrando, derrubando a mata, não tem nenhuma fiscalização sistemática, existe pontualmente. E, no momento, o órgão responsável por fazer a gestão de todas essas unidades de conservação é o CPRH, né, que é a agência responsável pelo controle ambiental no estado de Pernambuco. Aí, pronto, então já achamos o responsável. A gente tem que procurar o CPRH para fazer mais conselhos e aí as coisas funcionam, certo? Certo, deveria ser assim. No entanto, vocês sabem, hoje, quantas pessoas a gente tem para fiscalizar as outras unidades de conservação, fora essas 7 que eu citei aqui, que já tem o pessoal lá, cuidando delas. Fora essas 7, as outras unidades de conservação dispõem de 4 pessoas no estado todo, com um carro, para fazer essa fiscalização. Então, humanamente, é impossível conseguir dar conta, certo, desse grupo de unidade de conservação, contando com essa equipe gigantesca de 4 pessoas. E aí a gente esbarra nos aspectos legais da gestão, de pessoal, de dificuldade técnico-administrativa, né, de poder executar essa gestão com esse número de funcionários. Então, a vontade política ainda é muito imprescindível para que se haja uma gestão eficiente desses espaços. E aí eu quero chamar a atenção, tem uma colega nossa que vai trabalhar essa água virtual mais tarde, que a nossa água ela já está sendo exportada, minha gente. Né? Água virtual, escassez de gestão. O Brasil como grande exportador de água. Vocês sabiam que a gente já está exportando água? Eu tenho certeza que a maioria não. Como é que a gente exporta água, Tatiana? Através dos alimentos.
soja, todo ano a gente bate recorde de soja, de produção de grãos, e esses grãos, para serem produzidos, precisa de quê? De água. E existem várias pesquisas já mostrando, esses dois artigos eu tirei de uma revista científica, a nova riqueza das nações, exportação e importação brasileira da água virtual e os desafios frente às mudanças climáticas. Então, temos vários estudiosos já falando dessa água virtual, que é a água que já está sendo exportada, né, já está sendo enviada para fora pelos bens de consumo que a gente produz, na maioria das vezes agrícola, certo? E envia grãos, carne e derivados, frutas, que a gente exporta para outros países do mundo, né? Então, eu estava escutando recentemente uma pessoa falando que o Japão tem muita tecnologia de ponta, tal, está cuidando muito bem dos seus, da sua população nesse momento de pandemia, e eles basicamente não produzem alimentos. O Japão tem áreas muito pequenas e tem todo um fator que dificulta a produção de alimentos, né? O espaço é pequeno, né? Tem as sazonalidades climáticas, tem furacão, tufão, todas essas desastres, assim, dentro dessa parte ambiental, a gente escuta falar muito no Japão, e mesmo assim, eles sobrevivem numa boa, porque grande parte dos alimentos deles vem de outros locais do mundo, eles têm dinheiro para comprar, eles vão e compram. E a gente está vendendo nossa água a partir dos alimentos e de toda a riqueza que a gente produz na nossa nação. Então, não percam a tarde, né? Uma colega vai trazer mais detalhes dessa água virtual, mas a gente não está cuidando muito bem dessa água aqui, e a gente está mandando para fora essa água. E o futuro dessas águas, como a Ana falou agora há pouco, depende muito da gente, né? A gente ter ou ela poluída ou ela conservada nesses espaços de unidade de conservação. Nós podemos fazer a nossa parte participando desses espaços de conselho, denunciando, né, situações que a gente vê como essas das fotos acima, né, descargas inadequadas de esgoto, de resíduos de fábrica, né, então, participando dos espaços de discussão para que promova ações e unidades de conservação que realmente funcionem, certo? E esses espaços, aí eu trouxe fotos aqui para que vocês conheçam um pouquinho da unidade de conservação de Bujaú, né, o espaço dos conselhos. Então, a gente está reunido aqui, nessa foto abaixo, nas cadeirinhas verdinhas, numa escola, em São Salvador, né, dentro da unidade de conservação. No lado esquerdo, a gente tem atividades com crianças, né, ligadas religiosas, e acima a gente tem a foto das pessoas que põem a mão na massa, né, junto com os gestores ambientais da área, a Elaine Braz e o Fábio Amorim, que são técnicos do CPRH, que estão lá diariamente cuidando desse espaço, monitorando, fiscalizando, conversando com a população que mora lá, que também participa dessa gestão, né, entre eles, seu Bernardino. E, para a gente ir encerrando aqui esse bate-papo, eu gosto muito dessa frase de Josué de Castro, que diz que a vergonha de nossa época não é que hoje exista fome, sim que hoje a fome conviva com as condições materiais para resolvê-la. Então, a gente tem tecnologia, a gente tem conhecimento, a gente tem informação e a gente tem pessoas para fazer, certo? Então, é vergonhoso a gente não fazer nada hoje, diante de toda essa informação que a gente tem, de todas essas possibilidades de interação e conexão que a gente possa fazer, e a gente ainda tenha fome, a gente ainda tenha destruição de reservas ecológicas, a gente ainda tenha destruição e poluição das águas, mesmo diante de tanto conhecimento, de tanta informação e de tanta gente que está
à disposição para fazer essa coisa mudar. Encerrando aí o bate-papo, a gente não vive numa bolha, né? Eu gosto muito dessa foto aí dessa árvore, a gente não vive nessa bolha, a gente precisa fazer esse link, né, essa interação positiva com o ambiente, e eu trago aí um vídeo, né, que está no YouTube, né, que fala um pouco mais, né, eu recomendo muito que vocês vejam, né, porque é excelente, Os Guardiões da Natureza, que fala um pouquinho das pessoas que cuidam do Gujaú, do pessoal, dos moradores, fazem um trabalho excelente com a parte de coleta seletiva, dos técnicos, dos pesquisadores que estão indo dentro da unidade conhecer a floresta, as árvores, os bichinhos que estão lá dentro, todos eles fazendo sua função. Eu agradeço pela conversa de hoje, pelo bate-papo. Foi um prazer estar aqui com vocês, e eu deixo aqui os 10 minutinhos, se não me falha a memória aqui, da minha fala, para a gente conversar um pouquinho mais sobre Gujaú. Obrigada, bom dia para todos.